Vamos, em primeiro lugar, a essa notícia de pouco tempo atrás, poucos instantes atrás, na verdade. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele aparentemente mudou de ideia. Negociando está ele com o Senado, ele negocia a volta de comissões mistas para a tramitação de MPs, medidas provisórias. A sugestão foi discutida em reunião esta segunda-feira com lideranças partidárias e ao vivo de Brasília, Marina Demore com os detalhes. Boa noite, Marina. Oi, Vac, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Arthur Lira disse que a Câmara vai aceitar o retorno das comissões mistas desde que seja aplicado o princípio da proporcionalidade de 3 deputados para cada senador. No modelo atual, as comissões são compostas pela mesma quantidade de deputados e senadores, então são 12 deputados e 12 senadores. Além disso, Lira defendeu que sejam estabelecidos prazos para as análises das medidas provisórias, prazos que ainda teriam que ser negociados. O presidente da Câmara dos Deputados se reuniu na tarde de hoje com líderes do Congresso para discutir esse assunto e deve apresentar, então, uma proposta para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na tentativa de entrar em um acordo. Nessa reunião também foi discutida a possibilidade de que comissões mistas que analisam medidas provisórias no Congresso possam ter o poder de recusar e devolver os textos ao governo federal. Na prática, os colegiados passariam a avaliar a admissibilidade das medidas provisórias. Agora, caso Lira e Pacheco não entrem num consenso, Arthur Lira já disse que os deputados vão seguir votando as medidas provisórias que estão pendentes ainda do governo de Jair Bolsonaro. Agora há pouco, 3 medidas foram votadas e a expectativa é de que essa lista, de medidas que ainda estão pendentes sejam votadas até o final dessa semana. Lira disse que os deputados também vão analisar pelo menos 3 medidas provisórias do presidente Lula, que são pautas prioritárias para o Executivo ainda no modelo atual, e que o restante das medidas do atual governo seriam, então, transformadas em projetos de lei. Lira disse que essa decisão é para mostrar que a Câmara dos Deputados está disposta a negociar e que a questão tem que ser resolvida em conjunto e não de forma unilateral, como fez Rodrigo Pacheco ao definir o retorno das comissões, na avaliação, claro, de Arthur Lira. Vamos acompanhar, então, um trecho do que disse o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em não havendo acordo, o governo fez um apelo à Câmara dos Deputados e deve fazer também ao Senado Federal, de que 3 ou 4 medidas provisórias essenciais, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida e como a organização, por exemplo, de todos os ministérios, nós abramos uma exceção e indiquemos os líderes para compor essas comissões. E o governo, em contrapartida, em todas as outras comissões, mandaria para a Câmara projeto de lei com urgência constitucional para substituir ipsiliter os textos das MPs, excetuando essas 3 ou 4. Ou seja, é uma proposta de acordo do governo preocupado em não se chegar num acordo razoável. Se essa proposta de proporcionalidade que existe em todas as outras comissões da Casa, em um tempo mais do que razoável, não atender ao Senado, é porque, na realidade, o Senado não quer fazer acordo. Daniel Rittner, está aí a brutalidade da forma como alguém coloca o que se supõe que seja um compromisso sobre a mesa. Se não der certo, é culpa do outro. Agora, ele insiste, Daniel, na proporcionalidade, até ele fala um número curioso, que eu achei interessante. Ele diz que cada senador está valendo 6,5 deputados. Então, ele quer mais deputados na comissão mista. Ele admite a comissão mista e ele quer um prazo. O Senado engole essa? Uma boa pergunta, viu, William? Boa pergunta se o Senado toparia acordo. O que parece hoje absolutamente fora de cogitação é uma tentativa de solução de algumas semanas atrás, de ter uma PEC prevendo a alternância. Algumas medidas provisórias começariam pelo Senado, outras pela Câmara. Se cogitou isso em algum momento. E essa possibilidade hoje está absolutamente fora de cogitação. Arthur Lira está insistindo neste momento na proporcionalidade das comissões mistas. E o que ele alega é o seguinte: opa, peraí, se vocês não aceitarem isso, então a gente vai começar também a discutir aqui, a reivindicar que a Câmara possa analisar indicações de ministros do Supremo, diretores de agências reguladoras,
embaixadas, né? Então, ele coloca isso como um ponto central da argumentação, diz que não há mais nenhum clima entre as lideranças de bancadas de que se volte atrás nesse ponto, não há nenhum clima para um recuo, e o que ele tem insistido é preciso também que o governo, que o Poder Executivo passe a mandar menos medidas provisórias, haja com mais moderação no envio de medidas provisórias ao Congresso. Daniel. Porque há que se lembrar, o critério constitucional é urgência e relevância. Nem sempre isso, na visão da Câmara, tem sido cumprido. É certo que Daniel. só agora esse assunto veio à tona, mas isso mostra um endurecimento muito forte de Lira, respaldado pelas lideranças das bancadas. Deixa eu pegar esse primeiro aspecto. Em que medida o Lira consegue afirmar ou não a questão da proporcionalidade? Raquel, você está me pedindo a palavra? Não, William, na verdade eu queria trazer uma percepção do Senado, né, que era a pergunta que você tinha Se o feito Senado topa isso aí. ao Daniel. Ele jogou em cima do Senado? Depois da fala do Lira, eu fui procurar aliados do presidente Pacheco e o que eu ouvi foi o seguinte, olha, na nossa visão ele recuou, porque ele já está admitindo as comissões mistas, admitiu que é meio inconstitucional, isso na visão do Senado, dos aliados do presidente Pacheco. Então, assim, eles enxergaram como um recuo. Eu sinto que eles estão dispostos, os senadores, a conversar, sim, sobre um possível acordo, mas não com a faca no pescoço, não com pressa. Isso teria que ser discutido e amadurecido aí durante 1 ou 2 meses. Samuel, você faz parte de uma roda. Se você se sentir à vontade para dar pitacos na política, fique inteiramente aqui a seu critério. Caio, nosso analista político. Caio, Pacheco topa um acordo? O acordo basicamente dá mais poderes a deputados nas comissões mistas que são previstas pelo 62 da Constituição. William, boa noite. William, eu vejo que sem acordo nada vai avançar. Eu não considero um recuo do Arthur, né? Como a Raquel pelo menos trouxe na apuração. Eu acho que no Congresso as coisas avançam muito facilmente com acordo. Foi feita uma proposta que será analisada pelo Pacheco. Se o Pacheco não aceitar, as coisas vão se dificultar. Eu tenho dito desde o começo aqui que o Arthur Lira ele tem um ponto. Talvez a forma como ele esteja pautando esse ponto esteja equivocada, né? Porque de repente ele falou, olha, eu não concordo mais com o método ou com o sistema, mas ele tem um ponto, a questão da proporcionalidade, a questão da relatoria, ele tem pontos ali que são argumentos reais para este debate, ele só a forma que está sendo muito para tudo para discutir, rediscutir o sistema. Eu apostaria que de alguma maneira haverá algum acordo, haverá alguma solução. Não vejo nem ele acuando o Senado, nem ele recuando. Eu vejo uma tentativa dessas placas tectônicas se ajustarem. Eu também gosto de falar aqui, fiquei 10 anos como setorista de Congresso em Brasília, e quando a coisa trava, ela trava. E não tem saída, é impressionante se não houver um acordo ou gestos de parte a parte. Que pode haver uma leitura de que se trata de recuo, mas pode ter uma leitura também de que se trata de uma construção de acordo, ou melhor, né, na palavra que políticos muito gostam de dizer, construção de consensos. Daniel, construção de consenso, qual seria? Acho que passa por uma coisa, William, pelo que eu conversei hoje com lideranças da Câmara dos Deputados, e eu me dediquei bastante a esse esforço hoje, para mim está muito claro que há um incômodo muito grande na Câmara, e aí não vou fazer nenhum juízo de valor, há só um incômodo de que nessa história toda, Rodrigo Pacheco e o Senado ficaram como defensores da Constituição, defensores da legalidade, e que Arthur Lira e as lideranças da Câmara ficaram como antidemocráticos e imperiais nas suas atitudes. Enquanto esse sentimento ou essa
visão na opinião pública prevalecer, vai ficar mais difícil se encontrar um consenso. Acho que a Câmara está sofrendo com essa crise de imagem. E enquanto alguém, talvez o governo, não agir para reacomodar essas peças no tabuleiro, vai ficar mais difícil um acordo. Ele começou a agir hoje, né, o governo, né? O governo acordou para o problema, convocou uma reunião, sentou lado a lado, ouviu um lado, ouviu o outro. Ele começou a se mexer tardiamente, é verdade. Não é fácil o governo entrar. A gente tem, às vezes, uma predisposição de falar, a culpa é do governo, a culpa é do governo. O governo, qualquer que seja ele, a culpa é do Palácio do Planalto. Não é fácil entrar, interferir e gerir um acordo, uma construção de consenso entre um presidente de uma Câmara dos Deputados recém-eleito, recém-reeleito, e um presidente de um Senado Federal recém-reeleito. Não é uma missão tão simples, porque os argumentos dos dois lados, neste caso, eles são muito realistas e eles são factíveis, eles são críveis. E há pontos dos dois lados, né? Agora, então não é assim tão simples para o governo entrar. Qualquer sinalização pode desestabilizar uma construção de uma base aliada que, vamos lembrar, ainda está em formação. Vamos ver uma voz de fora do nosso mundinho da política, Caio. Samuel, por favor. Me pareceu que o tema é uma proporção. Né? Pelo menos é o que o presidente da Câmara hoje disse, que ele exige isso, que haja uma proporcionalidade entre 513 deputados de um lado e 81 senadores do outro. Um senador vale 6,5 deputados, segundo o presidente da Câmara. Ele quer fazer valer essa proporção. Proporção a gente negocia, né? 3-1, 2-1, 4-1, senta lá e negocia, chega no número que atenda aos interesses dos dois lados e toca o barco. Né? Ou não? Posso? Ou não, Raquel? Estava ouvindo todos vocês aqui. William, a percepção que eu colhi hoje é um pouco do que o Daniel trouxe, assim. E era realmente, né, caiu uma apuração. Os senadores sentem que foi um recuo do presidente da Câmara, porque antes ele estava dizendo, se não for do meu jeito, não vou brincar, não vou descer para o parquinho, e agora estou admitindo discutir as comissões mistas. E a percepção dentro do Senado é que eles estão com a Constituição ao lado deles. Então, que o Lira, embora tenha pontos relevantes, e a gente já discutiu isso aqui no WW, eu acho que ele tem pontos. Mas como é a Constituição nessa questão da proporcionalidade? Exatamente dentro das comissões mistas, eu não sei, algum dos meninos me salva aqui. O ponto do Arthur Lira nisso é que a Constituição Federal só fala sobre a exigência de comissões mistas. Ela não fala como devem ser as comissões mistas. Isso é uma resolução do Congresso. E que também tem uma discussão mais de fundo sobre as duas casas, né? O Senado já tem atribuições de indicar, de referendar o presidente do Banco Central, agências reguladoras, e o Lira reclama que, então, a Câmara não tem tantas atribuições. Mas nesse debate específico, os senadores entendem que estão com a Constituição ao lado também, deles. O pano de fundo, isso foi crescendo ao longo do tempo, não é aqui a linha de corte não é o governo Lula, acho que nem o governo Bolsonaro, aí vem um pouquinho mais de trás. É que o Senado, conceitualmente, é uma casa revisora do que a Câmara vota e produz. E de uns tempos para cá, uma série de leis, inclusive, que nós reconhecemos como interessantes, por exemplo, lei das agências reguladoras, lei de licitações, nascem do Senado e não da Câmara. Então, esse mal-estar aí que é o pano de fundo da coisa toda. O cenário de acordo que eu estou enxergando hoje, pelo menos do ponto de vista do Senado, você estabelece, o Lira já aceitou as comissões mistas para discutir algumas MPs, o governo vai ser chamado a indicar quais são as MPs prioritárias, e durante esse período em que se discute essas MPs, também se debate ali o que seria uma solução mais constitucional e mais do problema de fundo. Não sei se o Lira vai topar. Caio, para a gente amarrar essa conversa e passar para o próximo assunto, toda vez que a gente verifica um tipo de embate como esse entre os dois presidentes das casas legislativas, a gente normalmente consegue referir esse debate à distribuição de correntes e forças políticas. Nesse caso, qual seria? Perdão, William, é que estavam tendo uma batucada ali. Pode repetir? Eu vou repetir. É o seguinte, toda vez que a gente verifica um embate como esse,
com essa, vamos dizer, gravidade entre os presidentes das duas casas legislativas, normalmente se atribui a esse embate também a distribuição de forças e correntes políticas. Nesse caso, o que é possível identificar dos teus 10 anos de cobertura de Congresso, em termos que correntes políticas estão suportando cada um desses dois personagens institucionais? William, bom, primeiro que se a gente observar, o Senado é muito mais alinhado ao Palácio do Planalto do que a Câmara hoje. Rodrigo Pacheco conseguiu ali, já antes da campanha, o grupo do Rodrigo Pacheco fez campanha para o presidente Lula, então tem uma proximidade muito mais natural do que o Arthur Lira. E acontece que, por outro lado, o Lula, o governo Lula, ele não conseguiu montar uma base dele, estritamente dele, ali dentro da Câmara dos Deputados. O que o Lula fez foi basicamente permitir que o Arthur Lira transferisse uma base aliada do Bolsonaro para uma base aliada do Arthur Lira e que acaba sendo utilizada, terceirizada ali pelo Lula. Isso cria, por um lado, uma dificuldade para o governo, mas cria uma facilidade para o Arthur Lira, porque a base que tem hoje na Câmara, resumindo, dos deputados, é uma base aliada muito mais do Arthur do que do governo. E isso permite o Arthur Lira, de certa maneira, controlar ali as lideranças partidárias e ter fôlego político e apoio para um enfrentamento contra o Senado Federal, que a Câmara enxerga o Senado como muito mais governista e, portanto, a Câmara se vê muito mais independente e com muito mais fôlego para levar adiante um embate como esse.